Boa tarde a todos. Estou aqui na qualidade de membro da Comissão Organizadora do Musical Açores 76-77, aqui com os meus colegas todos que na altura fizemos esta aventura. Portanto, isto foi uma ideia que partiu da cabecinha do Carlos Parreira, que conseguiu galvanizar a gente todos para este evento, muito longe da ideia de todos nós que 40 anos depois estivéssemos aqui a descerrar uma placa comemorativa. O que é certo é que ao longo dos anos muitas pessoas perguntavam porque é que não se faz outra vez e porque é que não se faz outra vez. E isso foi perpetuando na memória das pessoas. Eu respondo com uma pergunta: se hoje em dia conseguia fazer um festival da maneira que nós fizemos, com grupos de todas as ilhas, com grupos do continente, com viagens e tudo, a custo zero. Portanto, é impossível. Portanto, o espírito do Musical Açores foi esse. É impossível fazer outra vez, porque nasce outra coisa qualquer, que não será isso. Tenham a noção que aqui decorreu algo de facto muito especial, mas que num dia no futuro saibamos todos, enquanto paraenses, independentemente do nosso gosto musical, independentemente da ligação efetiva que tenhamos à música ou não, mas sobretudo do ato vanguardista que um conjunto de jovens teve em 76 e em 77, a organizar um festival desta dimensão, desta natureza, com os impactos sociais que teve na altura. Porque, de facto, algo que aconteceu aqui foi muito especial, não só para a Praia da Vitória, mas é preciso referi-lo para todos os Açores. Com o crescimento do contingente da Base Aérea número 4, instalada na freguesia das Lajes, na Ilha Terceira, e a sua grande importância geoestratégica, as necessidades de mão de obra diversificada foram suplantadas com recursos humanos locais, provenientes das mais diversas freguesias e com as mais diversificadas especialidades. Esta opção de contratação levou a que houvesse uma forte interação entre os residentes na base das Lajes, fossem eles portugueses ou norte-americanos, e os trabalhadores locais residentes fora da base. Da mesma forma, ao longo dos anos foi-se criando uma grande aproximação entre a população residente na cidade da Praia, em primeira instância, e da ilha por consequência, fazendo com que na Ilha Terceira a interação e convívio entre as culturas norte-americana e portuguesa fosse uma realidade cotidiana. Tornaram-se os melhores amigos. Cresciam, brincavam e ouviam música juntos. Assistiam a filmes e experimentavam uma cultura da televisão a cores, de liberdade, de celebridades e de muitas outras realidades não acessíveis à restante população dos Açores e até do continente português. Este benéfico foco de expressão cultural, uma espécie de microcultura, circunscrita à base aérea das Lajes e às suas redondezas, englobando naturalmente a cidade da Praia da Vitória, foi um grande dínamo cultural num concelho cuja população era de aproximadamente 27 mil habitantes. Uma evidência clara desta microcultura em torno da população da Praia da Vitória foi o surgimento de bandas musicais locais, que atuavam regularmente nos clubes sociais da base das Lajes e com instrumentos musicais que só eram possíveis de adquirir dentro da própria base. Algumas destas bandas, como os Bárbaros, da Praia da Vitória, ou os Açor, de Angra do Heroísmo, atuavam com bastante regularidade nestes clubes, com a interessante particularidade de terem dois repertórios, um com temas em inglês e outro com temas em português, que alternavam consoante o clube onde iriam atuar. Numa altura em que os jovens portugueses receavam diariamente uma iminente chamada para o serviço militar no ultramar, presos na ansiedade de um presente sem grande futuro, a música servia por um lado como um escape natural à realidade e por outro como um forte elo de união entre os jovens. Tal como no resto do mundo, a cidade da Praia não escapou a uma geração de jovens rebeldes da década de 60, inspirados por músicos e artistas norte-americanos, do Flower Power, dos blues e do rock and roll, e do peace and love. Aliado a isso, a forte influência da proximidade e interatividade com a cultura norte-americana da base das Lajes. E de repente foi assim. Um grupo de amigos praenses, habituais frequentadores da sala de cinema norte-americana da base das Lajes, assiste, alguns pela primeira vez, ao filme Woodstock, antes ainda de ser exibido em salas nacionais. 1, 2, 3, 1.
Este filme viria a ser um marco importante na vida desses jovens, a quem mais tarde Helena Vaz da Silva apelidara de Furiosos do Rock, que os fez considerar a possibilidade de realizarem, ali mesmo, na cidade da Praia, um festival de rock igualmente revolucionário. A princípio, a ideia pareceu uma maluquice de Carlos Parreira e de alguns amigos mais próximos. Algum tempo mais tarde, a maluquice já não era maluquice. Depois, ficou a memória da maluquice geral. Sem qualquer tipo de experiência de organização, o grupo, liderado em última instância por um núcleo duro, neste projeto representado por Carlos Costa, Carlos Parreira e Luís Dores, começou a tratar dos preparativos. A escolha do local recaiu sobre a Praia da Riviera, muito conhecida e apreciada na Ilha Terceira por ali ter funcionado, até ser consumido pelas chamas num acidente, o Bar da Riviera, mítico espaço da alta sociedade terceirense, que pretendia trazer o glamour da Riviera Francesa às areias da Praia da Vitória. Depois de escolhido o local, a organização optou por realizar um festival de 2 dias, com recurso a bandas locais e regionais. Estamos a montar estratégias para saber como é que a gente ia conseguir fazer isso. Naquela altura não havia verbas, nem havia sequer intenção se pedia, pois, porque nessa altura não havia. Na altura não se ouvia falar em subsídios? Não, nem sabíamos o que era o subsídio. A palavra subsídio era realmente a força de vontade que tínhamos de fazer qualquer coisa na altura, e que não era fácil. E a aventura começa aqui, com o Parreira a fazer os respectivos contactos, que, diga-se de passagem, se não fosse o Parreira, não havia mais ninguém que fizesse o papel dele. Ele é uma pessoa dinâmica que não vira a cara a nada. E então ele se aventurou sozinho, e à base dos lajes, falar com os comandantes, tanto americano como o comandante português, falar com as entidades oficiais. O Parreira fazia isso tudo sozinho. A pouco e pouco fomos acreditando que com o Parreira era possível. Não sei, ele falava aquilo com uma paixão, uma vontade tal, que as pessoas viam nele que, de facto, talvez tinha um custo até de dizer que não. E na altura não havia palcos, não havia nada. Era ir ali aos americanos, os americanos na altura tinham muitos bidões por causa dos combustíveis, e pedimos contraplacados de madeira e fizemos mostrar do palco, com paletes. E até há fotografias que mostram isso, que a gente hoje em dia olha para aqui e fica surpreendidos como é que os grupos tocavam ali em cima, mas enfim. Precisávamos de arranjar umas torres para imitar as torres do Woodstock. Quem tinha essas torres era o já falecido e grande amigo, o Sr. Admiro Cardoso, que nos facultou todo o material para a montagem deste palco. E onde se colocavam colunas de som. E onde se colocavam as colunas de som. Montávamos aquele palco e levávamos ali semanas a fazer aquilo. Nós não tínhamos ajuda nem de câmaras municipais, nem de ninguém. Portanto, a ajuda era toda de um grupo de amigos para, então, fazer chegar às pessoas que ia haver aquele festival. Comunicação social na altura, na praia não havia nada, não é? Arranjamos um megafone e eu corria a ilha toda a dizer: meus amigos, não se esqueçam de sexta, sábado e domingo, tragam a sua tenda, venham até à Praia da Riviera, que vai haver concertos de rock com músicos vindos de algumas ilhas dos Açores. Quisemos começar a fazer algum material promocional para venda, t-shirts, essencialmente, que era as fontes de receita que a gente tinha. Mas naquela altura já conseguimos, com o Cabo da Praia, com a Casa do Povo, fazer um quiosquezinho para vender as t-shirts do Musical Açores, que eram muito giras, feita por um artista do Jornal Castro, um verdadeiro artista. E depois tivemos que fazer um contrato com o restaurante, porque os grupos que vinham tocar, o contrato era, a gente não pagava nada, não havia nada a pagar a ninguém, não havia receitas, não havia nada, mas especialmente aqueles que vinham de fora, a gente tinha que dar uma refeição ou duas. E então fizemos um contrato com um restaurante, arranjamos receitas para a venda das t-shirts e foi com uma tasca que deixamos montar lá na praia, que foi a Casa do Povo do Cabo da Praia, ou um grupo qualquer que tem a ver com o Cabo da Praia. Eu penso que era da Casa do Povo do Cabo da Praia, que montou lá uma tasca que vendia canas, cerveja, que nos pagou também na altura, salvo erro, eram 30 contos. Foi as únicas 2 fontes de receita que nós tivemos. E esse dinheiro era exclusivamente para pagar ao restaurante. E
E então formou-se um convite, já não me recordo como, através de contatos pessoais, penso eu, que o Parreira conseguiu até em Ponte Delgada e na Horta, para bandas que quisessem atuar no festival, que dessem o nome ou que se inscrevessem num determinado sítio, porque o avião da Força Aérea no dia tal, às tantas horas, ia aterrar no respectivo aeroporto para levar essa malta. Vamos aqui também prestar uma homenagem ao Sr. Brigadeiro Rato Rosa, na altura era o comandante da base militar das Lajes, que nos facilitou a cota na altura para se deslocar às ilhas, para trazer os músicos das outras ilhas. Com as informações, com as datas, aprender nas ruas, com as datas do festival. Claro que as pessoas, os mais velhos ainda se riam, mas qual o nosso espanto? Quando chegou a hora da verdade e à hora do festival, quando começamos a ver gente a vir no Ponta Delgada de São Miguel com tendas às costas e a armarem tendas na Praia da Riviera, e começam a cair às dezenas de tendas de campismo vindo das outras ilhas, a ver pessoas também da ilha, velhos e novos, tudo que também armam as suas tendas. E quando se chega por volta das 18 horas da sexta-feira, era impressionante. A PSP atrás de nós, que não conseguiam parar, enfim, o movimento das pessoas, alguns carros já começavam a trabalhar na zona da Riviera, porque a enchente começou a ser uma coisa fora do normal. E recordo-me perfeitamente que estava nesse festival também o doutor de Cláudio D'Angre, Norberto Barcelos. Parreira, este festival de certeza tem 7 a 8 mil pessoas. Isto para o primeiro ano foi realmente uma coisa fabulosa. E foi um sucesso o primeiro ano desse festival. Vencidas as adversidades e alinhadas as bandas para o espetáculo, o Festival Musical Açores 76 arrancou numa sexta-feira, dia 10 de julho de 1976, pelas 22 horas, tendo o primeiro dia terminado por volta das 6 da madrugada. No dia seguinte, 11 de julho, sábado, os concertos tiveram início pelas 14 horas e terminaram às 2 da manhã.
dirigentes, e como todas as coisas têm um fim, chegamos ao fim deste Festival Açores Musical 76. Agradecemos a todos vocês a boa maneira como se comportaram durante estas 24 horas de música e que para a próxima vez, oxalá que nós nos juntemos novamente aqui. Portanto, a todos vocês um adeus e um grande obrigado a todos vocês. Em 77 continua a não ver, a gente a não se aperceber da palavra subsídio, portanto vamos ter de trabalhar com muita vontade e com muita garra cada vez mais, e com o apoio dos escoteiros da praia de Vitor Noveiro para limparmos aquela praia e para nós acolher uma coisa, havia muito lixo pela praia, de facto. E então, no Festival 77, fizemos mão à obra, mas já a pensar em trazer grupos do continente português. E a nossa sorte foi encontrar o marido da Canda Branco da Flor, que é que nos indicou uma série de grupos que nós não conhecíamos todos. Na altura começou na banda Beatniks, onde atuava a Helena D'Água, e acabámos por trazer uma data de jornalistas. E neste segundo ano conseguimos trazer cá jornalistas do continente, que era a grande questão de fazer e divulgar isso lá fora. Então, na altura havia uma revista que era a Música e Som, que era a revista consagrada da música em Portugal. Sei que o Fernando Penalva da RTP, a televisão filmou, só que a gente já andamos nos arquivos da televisão e não conseguimos apanhar nada. A RTP do continente veio filmar. Veio Helena Vaz da Silva através do Expresso, veio também o Diário de Notícias, veio a revista Música e Som, na altura já tinha uma tiragem fabulosa, fez capa de revista musical Açores da Riviera. E então, com a vinda dessas pessoas, destes jornalistas do continente e depois dos Açores, e com a RTP já no segundo ano, e com a vinda já de outros grupos também que havia aqui nos Açores, que o festival teve outra... E então falamos com o MSA, através aqui da base, e pedimos colaboração, íamos organizar outra vez o festival, e que precisávamos que eles nos transportassem os grupos de avião militar de Lisboa para cá, e daqui para Lisboa. Pedimos ao Ministro da República para interceder também, e a resposta veio possível. Marcamos datas com a Força Aérea e isso tudo sim. As condições eram eles virem sem cachê, viagens em aviões militares e o alojamento seria no antigo finado Fado de Amião, onde é a Escola Francisco Relador. A questão da malta que vinha do continente, tínhamos que dar alojamento a essa gente. Mais uma ideia de Parreira. Parreira nem será. É sempre aquele computador a funcionar. Lembrou-se do seminário Padre Damião, estava abandonado, estava fechado. E aquilo tinha duas condições. Tinha casas de banho, tinha muitos quartos, estavam todos vazios, mas aquilo eram os seminaristas que dormiam. Pediu-se à base e vieram nunca mais me esqueço, vieram duas caminhonetes cheias de camas e colchões e almofadas e cobertores e lençóis, fazia tudo, completo. Montar quarto por quarto, fazer beliche, fazer camas, que deu um trabalhão. Foi uma ideia fantástica. É naquele tempo que eu disse a eles que dava-lhes o avião, que era o DC-6, dava-lhes a comidinha no restaurante do Armandinho, que era na altura o melhorzinho que havia pela praia, e que eles dormiam nos colchões que arranjámos da base americana, que era tudo americano, que era bom. Eles aceitaram e gostaram e ninguém falhou, tocaram muito bem e queriam cá vir todos os anos. Vésperas de arrancar a segunda edição do musical Açores 77, a organização continuava a intensificar os preparativos finais. Na quinta-feira, pelas 16 horas, aterra no aeroporto das Lajes o avião DC-6 da Força Aérea Portuguesa, com a comitiva de músicos e jornalistas vindos de Lisboa. Já tínhamos tudo preparado para começar o festival. Tivemos que nos multiplicar constantemente devido aos músicos, o que veio do continente. Veio muita gente. Mas ficava no seminário, o seminário também ficava relativamente longe. Não era muito longe da praia, mas ficava um bocadinho longe para ir a pé. Dormiam no seminário, mas depois tinham para a Riviera, depois tinham que ir para a praia para almoçar e jantar. Tinha aquelas condições, como eu disse, mais que suficientes. O problema depois era a deslocação. Realmente poucos tinham carro. Eu tinha uma carrinha Volkswagen velha, que era do grupo, da banda, dos Bárbaros, e então era a urbana no Festival de 77. Era necessário. Uns queriam ir para a Riviera, outros queriam ir para casa, outros queriam ir comer. E aqui no início foi um bocado complicado. Depois começamos a dizer,
Isto tem que haver aqui uma certa organização, porque isto não dá para dar aqui, isto não é táxi. Então eu fiquei com a parte dos músicos. Se não tivéssemos naquela altura aquela carrinha, eu não sei como é que íamos calçar aquela volta. Ia ser muito mais complicado. Mas as coisas resolveram-se. Na sexta-feira, ao fim da tarde, procedia-se ao teste de som do PA, propriedade do luso-americano José Luís, que veio propositadamente da Ilha de São Jorge e que impressionou a organização pela qualidade e potência de som vindo das colunas sonoras instaladas nas torres que ladeavam o palco. Tudo corria normalmente, quando inesperadamente o tempo começou a escurecer e o vento a aumentar de intensidade. Rapidamente a chuva começou a cair impiedosamente, o que originou o pânico geral na organização, que não estava preparada com toldos e plásticos para proteger o equipamento. Conseguiram proteger rapidamente os equipamentos por baixo do palco, mas as colunas sonoras das torres ficaram danificadas. A chuva alagou os altifalantes, o que fez limitar o nível de volume de som em todo o musical, porque, a partir de determinado nível de volume, as colunas roncavam. Felizmente, mesmo com menor volume, o som teve qualidade aceitável. Ao aproximar-se a hora do começo do musical, a Riviera já tinha milhares de pessoas que aguardavam calmamente pelo seu início. Enquanto o engarrafamento de tráfico era caótico, a Polícia de Segurança Pública não dava conta do recado. O trânsito vindo de Angra e Praia afunilava-se à entrada da Riviera. Passavam das 11 da noite, o público impaciente já protestava e assobiava. O musical não arrancava. No meio de toda a confusão, o engenheiro de som informou a organização que a eletricidade não tinha força suficiente para aguentar o equipamento. Era necessário um estabilizador de corrente urgentemente, senão estava tudo estragado. Era preciso ir à Praia da Vitória buscar o dito estabilizador, mas como? Com todo aquele engarrafamento. Explicaram à polícia a urgência da situação e os agentes conseguiram, com certa dificuldade, abrir alas para a viatura passar. Mas o pior foi no regresso. Foi bem mais complicado e demorado. Quando a gente, digamos, o PA, a luz na altura não tinha a estabilidade que tem hoje também, e aquilo começou a não aguentar. E eu vim ao laboratório buscar o estabilizador de corrente para montar no palco. Pois, eu saí da Riviera, tive que pedir à polícia ajuda para conseguir sair de lá com o carro. Estava tudo entupido até ao império das tronqueiras. No regresso, eu tive que deixar o carro ao pé do império das tronqueiras e levar aquele aparelho que era pesadíssimo às costas até lá. Isso demonstra mais ou menos aquele orgulho e um acontecimento que mobilizou muita gente para lá. Já passava da meia-noite, quando finalmente soaram os primeiros acordes na Riviera. Tudo correu bem a partir daí, numa noite quente que se tornou longa e mágica, com as aguardadas atuações dos Aranha, dos Beatniks e do duo Lícino e Moreno, vindos do continente, para além dos grupos locais e regionais. Entrou na estação do caminho de ferro, esperava pelo comboio. Não havia gente, não havia destino. A estação estava deserta e a relva crescia no chão. E alguém lá fora estava mal e através da selva se perdeu e nunca achou lugar, seu sonho um ideal. Assim ele viu onde estava o mal e através da selva se perdeu e nunca achou lugar, seu sonho um ideal.
deserta e a relva crescia no chão. E alguém lá fora gritou: homem, é o fim da cidade. E após isto morreu. Homem, é o fim da cidade. E após isto morreu. Quando sais pela manhã e vês o sol raiar, não digas que não sentes qualquer coisa de invulgar. Nossa esperança não é vã se queremos respirar. É pena que o comando não nos queira acreditar. O tempo passa e vem provar o mal de nosso quintal. Somos o mar, se como gotas formarmos um todo. Mar, somos o mar, se como gotas formarmos um todo. Mar, somos o mar.
chamado Lucínio Moreno. Tocavam as baladas, eles acabaram de dizer para a imprensa que tinham para o boneco. E eu acredito, eu fui um dos bonecos porque eu não me recordo de nada. Lembro-me de eles estarem em palco, estavam para lá de facto a atuar, mas coitados, fizeram o que podiam, cumpriram o que estava programado e assim foi. Que eram milhares de pessoas, velhos e novos, tudo deitado na praia, tudo a ouvir música e realmente só ouvir música. When the truth is found to be alive, another time with you die. Don't you want somebody to love? Don't you need somebody to love? Would you love somebody to love? You better find somebody to love. No sábado à tarde, a organização ficou radiante com a notícia de que se encontrava em Ponta da Algada uma banda de rock dos Estados Unidos interessada em atuar no festival. Eram os luso-americanos Atlantis e o vocalista Mark Dennis, oriundos da cidade de Fall River, Massachusetts. Devido a dificuldades de transporte do equipamento para a terceira, os Atlantis só atuaram no domingo e acabaram por ser eles a figurar na capa da revista Música e Som. E apareceu um grupo, Fall River, portanto, da Nova Inglaterra, de imigrantes que está em São Miguel e que nos apareceram cá para tocar, que era o Atlantis. E então aí foi um espetáculo, porque aí já era um grupo, já tinha outra presença de palco, já esgalhava de outra maneira. E foi bastante interessante. E, entretanto, estavam os beatniks, estava a malta dos beatniks de Aranha, todos a montar os seus equipamentos, a ligá-los e a prepará-los, e muita gente em cima de palco, a preparar as coisas. Isto durante a tarde. Notamos que havia já uma grande discussão entre eles. E começaram a falar alto, não atuavam, a falar em inglês, porque aquilo era tudo uma porcaria, os microfones não prestavam, as baterias, as violas, os amplificadores. Não, eles tinham os instrumentos todos em São Miguel. Eles vieram confiantes, talvez pensavam que iam deparar com equipamentos como está na América. Estamos a falar de 1977. E o problema é que eles começaram a ser mal criados. Não para connosco, entre si, estavam a ser mal criados, mas era para toda a malta que ali estava a dizer que era tudo uma porcaria. Era tudo junk, era tudo porcaria, sucata, e era tudo fuck this e fuck that. Mas conseguiram contatar com o Mota Amaral, essa pessoa com quem ele telefonou. O Mota Amaral, que era presidente do Governo Regional na altura, tinha muita influência na coisa, lá conseguiu contatar com a SATA, e a SATA disse, sim senhor, eles eram para atuar no sábado, só podemos levar a aparelhagem deles no domingo de manhã. E assim foi, e assim se cumpriu, e no domingo a SATA trouxe o equipamento deles. De facto, era um equipamento à altura, bom, vinha da América, obviamente. E eles fizeram um excelente espetáculo, foram talvez das melhores atuações, a par dos beatniks e dos Aranha, foram um sucesso. Não que eles fossem de um super grupo, mas o repertório, eles tocavam bem e a música era mesmo adequada para aquele tipo de festival. Melhorou muito o festival neste domingo com a presença do Grupo Atlantis. Tonight
O Festival Musical Açores é, portanto, o segundo festival de verão de sempre a ter sido realizado em território português e o primeiro da era da democracia e da liberdade. Realizado na cidade da Praia da Vitória, Ilha Terceira, Açores, numa praia então denominada de Praia da Riviera, o Musical Açores foi organizado por um grupo de jovens praenses, amigos e amantes do rock and roll, que conseguiu, sem experiência em organização de eventos, juntar dezenas de milhares de pessoas nas duas edições que realizaram. As duas primeiras edições foram tão bem sucedidas que a terceira edição era já aguardada com grande expectativa por parte da população residente na ilha. A organização planeava já contactos com bandas internacionais, inglesas, punks e outras, quiçá, muito avançadas para o tempo da ilha, que é sempre diferente no tempo da juventude. Vários entraves, destacando-se pouca vontade das forças governativas em permitir a realização de um evento musical com demasiadas semelhanças com Woodstock e os seus naturais excessos festivaleiros, fizeram cair por terra esperanças na terceira edição, que firmaria o nome Festival Musical Açores, já então comumente referido como Festival da Riviera. Tudo junto foi um grande sucesso porque excedeu as nossas expectativas. A gente, quando organizamos isto, estávamos convencidos que isto era para um grupo de malta que gostava de música e uma coisa pequenina. E de repente, quando a gente começamos a ver aquilo cheio de gente, e o pessoal a aguentar, e o pessoal a acampar, e as bandas a tocarem toda a noite, até de madrugada, depois só se começava ao outro dia e a seguir ao almoço praticamente. Mas aguentava-se ali a tarde toda, a noite toda, até... e depois no fim toda a gente queria, vamos repetir, vamos fazer, e por isso partimos para outro. Agora, eu acho que era aquilo que eu ia começar a dizer há bocado, eu acho que o nosso erro também foi a gente nunca ter tido a percepção que se calhar devíamos ter criado tipo uma associação, uma coisa qualquer para agarrar isto. A gente sempre fomos um bocado amadores e fizemos as coisas à nossa maneira, não? Da malta que veio do continente, os próprios músicos que ficaram surpreendidos em ver tanta gente, eles já tinham tido experiências do género no continente, em haver tantos ajuntamentos e não haver um mínimo distúrbio possível. Não haver pancadarias, nem confusões, nada. Eles ficaram espantados pelo civismo das pessoas. E de facto, ainda somos um bocadinho civilizados em relação a muita gente. E a coisa corre perfeitamente bem. Não mais tínhamos. Tínhamos pela primeira vez pedido um apoio, então, ao recente Governo Regional dos Açores, através da sua Secretaria Regional de Educação e Cultura, que era então secretário o Dr. Guilherme Reis Leite e o Dr. Jorge Fugés. O Emanuel, que é que nos arranjou os grupos, era uma pessoa também dinâmica e tinha conhecimentos. Convidamos para pertencer também, para nos ajudar. E ele veio cá, a propósito, isto no início de finais de 77. Estávamos a ter uma certa organização das coisas e as coisas estavam a ser feitas com um certo método e como devem ser feitas. Mas havia também o problema do dinheiro. Já tínhamos de ter apoios sociais. E lá fomos aos pedidos com esse Emanuel. A Direção Regional de Educação e Cultura, nessa altura, já, sim senhor, que nos dava um dinheiro. Tínhamos apoios logísticos já da Câmara da Praia em mais força. A Câmara de Angra também ia nos dar apoio. A Comissão Regional de Turismo. E então começamos a trabalhar nisso. O que acontece é que a Direção Regional de Educação e Cultura todos os meses mandava-nos uma carta a dizer que por motivos financeiros tivemos que reduzir o subsídio em X. Isto foi-se passando, todos os meses íamos recebendo uma cartinha daquelas. Foram reduzindo. Já estava quase uma esmola e nem a esmola nos deram. Eles chamaram-nos a nós, passado uns meses, através da Câmara da Praia, do Sr. Presidente da Câmara, que a gente tinha que vir aqui à Secretaria Angra. Na altura vim para Armando para Angra, convencidos, já eles vinham-nos dar um subsídio. Mas não foi para nos dar um subsídio, foi para dizer que a gente tínhamos que acabar com aquele festival na Riviera, que aquilo realmente começava a praia ficava muito suja. Também não, é verdade que a praia ficava suja, mas nós com os escuteiros limpávamos sempre a praia. É verdade que ficavam lá milhares de garrafas, de latas de Coca-Cola, latas de, enfim, mas a gente também, pronto, ficávamos logo com os escuteiros para fazer a limpeza da mesma praia. Não foi o termo proibir, bom é acabar com isso, porque isto está a fomentar também um pouco a droga na terceira, nem sei o que, por amor de Deus, louvado seja Deus, quer dizer, naquela altura que se queimava na Riviera, podia ser algumas ervas que os americanos traziam, e talvez um ou outro português que é que fumava naquela altura marihuana, que é o que aparecia aí na ilha. Hoje, sinceramente, vejo as coisas muito piores do que a marihuana. As condições já não se proporcionaram, baixamos os braços e desistimos.
e na altura ficamos revoltados com o Sr. Dr. Reis Leite, que era o diretor, o Sr. Jorge Forjás. Tinha mudado o regime, mas as mentalidades permaneciam exatamente iguais. Em 2017, prefazem 40 anos sobre a segunda e última edição do Festival Musical Açores. Desta forma, a Associação Cultural Burra de Milho pretende dignificar a memória daquele que foi, porventura, um dos eventos mais marcantes para a geração de terceirenses, açorianos, músicos e agentes culturais em geral, com reflexos na imprensa e artistas nacionais. O Festival Musical Açores aconteceu na Ilha Terceira, na Praia da Vitória, porque só poderia acontecer no local mais cosmopolita de Portugal à data de 1976. Influência natural da presença norte-americana da base aérea número 4 e do permanente fluxo de pessoas de e para o continente, este festival foi a natural consequência de uma realidade insular que é particular e açoriana. Pretende-se homenagear o espírito empreendedor, criativo e aventureiro destes então jovens rebeldes que, num período extremamente conturbado, a seguir ao 25 de Abril, encontraram na música a materialização máxima da liberdade que acabavam de conquistar.